Fala aí pessoal, beleza? Então hoje a gente vai falar do Pioneer VSX834. Posteriormente eu vou fazer um comparativo entre ele e o Onkyo SR494, que é o similar ali, para vocês entenderem as nuances, as diferenças que eles têm entre eles. Galera, eu só quero deixar uma coisa bem clara. O que eu falo mais para vocês aqui é o que o receiver oferece de tecnologia, o que o receiver oferece de features, de conexões para você. Só que o resultado final sonoro vai depender de outros fatores, mas também dele. Então compreenda que, por exemplo, amanhã ou depois eu posso chegar aqui e falar de um receiver que está numa linha intermediária. Esse receiver aqui é de uma linha de entrada. Ele está numa linha intermediária e tem às vezes as mesmas conexões, a mesma quantidade, e você, ué, por que eu vou pagar? Os componentes internos mudam, logo a amplificação, a qualidade, o DAC, que é o conversor de áudio digital para analógico, tudo isso melhora. Então você tem um resultado final sonoro melhor também. Processamento de vídeo também. Então entenda isso, porque às vezes parece que os receivers são muito parecidos, mas as linhas de entrada, intermediária e top de linha, elas influenciam muito, porque ali é porque é investido mais em componentes de maior qualidade e coisas do tipo, tá? Então aqui a gente dá uma paginada boa para vocês já entenderem, principalmente as diferenças entre um e outro, para vocês não ficarem perdidos na hora de buscar, tá? E hoje a gente vai falar dele, que é esse Pioneer. É um receiver de entrada muito popular, tá? Muita gente aqui pergunta se vale a pena comprar e tal, compara muito com o Onkyo 494, que eu vou fazer o tete a tete dos dois, mas a princípio, vamos falar dele aqui. Em termos de tecnologia, ele fornece para um receiver de entrada, como sempre eu digo, ele fornece Dolby Atmos, Dolby True HD, naturalmente, ele oferece o DTS-X, tem os upmix da Dolby, que é o Dolby Surround, e o do DTS, que é o DTS Neural X, tem o DTS Virtual X e o Dolby Atmos Height Virtualizer, que é o virtualizador de Dolby Atmos. Ele tem tudo embutido, isso é muito legal. Mas é muito normal também receivers ter esse tipo de codecs, já que quando ele já tem o Dolby Atmos, ele acaba tendo esses upmixers naturalmente, é como se fosse um pacote. Tá? Suporta passagens para sinais HDR10, HLG e Dolby Vision. E aqui é uma coisa importante para vocês entenderem. Tem uma diferença entre ele processar o vídeo e ele deixar o sinal com determinadas características passar por ele, tá? Por isso que você às vezes vê lá na especificação 4K Pass-Through. Por que os receivers têm isso? Porque às vezes você vai preferir o processamento da sua TV ao do receiver. E aí você ativa o Pass-Through, que é a passagem direta, que aí o sinal vai passar sem a interferência dos processadores de áudio e vídeo do receiver. Não, de áudio vai ficar, porque o receiver vai pegar o áudio, mas de vídeo não. E a TV fica com essa responsabilidade. Às vezes a sua TV é mais avançada, tá? Então, mas ele tem suporte HDR10, HLG e Dolby Vision, ok? Potência, 80 watts por canal. Essa é a potência realista. Eu já falei em outros vídeos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o link aqui na descrição de um vídeo meu de um outro canal que eu tenho, que é o InfoAudio HD, que vocês vão ver como se lê potência. Essa potência aqui é a mais realista, não é ainda a real dele, porque aqui foi medido com 2 canais, mas já é uma potência mais próxima do que é a realidade. Essa potência aqui é a potência de comércio. É para eles botarem lá no anúncio que ele suporta até 175 watts. E aí você vai comprar, você tem caixa super poderosa, você vai botar esse aparelho e não vai aguentar tocar, ou vai tocar horrivelmente. Então cuidado com isso, tá? Mas vamos lá. Agora vamos aqui ver a frontal. Como vocês podem ver aqui, padrão, né, design tradicional. É até um pouco mais bonito, ele é um pouco mais fino, é um pouco mais baixinho do que os outros. As funções aqui na frontal, ele tem aqui os botões para zona A e B, para rádio memorizadas, status, que é para você ver qual tipo de áudio que está entrando, e vídeo. Aqui os botões de modos de som, que é o direct, o estéreo e o surround. Aqui embaixo você tem o botão tuner, que é para entrar na rádio, os botões presets, que pode ser também para cenas. Aqui o botão de Bluetooth, esse aparelho também te oferece a opção Bluetooth, isso é bem legal.
Aqui ele não tem conectividade com a internet via cabo, né? Não consegue se conectar via rede também. Então pelo menos você consegue enviar o sinal do seu telefone, por exemplo, via Bluetooth. Não precisa necessariamente tá conectando um cabo P2 mais 2 RCA nele, por exemplo, tá? Conexão aqui para o microfone de calibração automática. Olha, o software da Pioneer de calibração automática não me agrada muito, vou ser bem sincero. Eu já instalei esse equipamento, mas nada que uma boa regulagem manual também tem que passar esse microfone de qualquer forma, mas nada melhor do que a pós-regulagem, que é uma regulagem manual também, tá? É importante. Aqui saída para fone de ouvido e o botão de liga e desliga. E aqui ambos os botões, um é para volume e o outro para selecionar a fonte de entrada. Mas o visual dele padrão, gosto do painel dele, ele tem já aqui o ativo 4K, ele já informa, aqui o formato, as caixas que estão ativas no sistema, fica bem exposto, tá? Bem prático e tem uma distância boa. Como esse sistema é para ser utilizado em salas pequenas, o tamanho do painel dele é suficiente. Vou sair aqui, vamos para a traseira dele. Na traseira aqui você já visualiza de cara que ele tem 4 entradas HDMI. Show de bola, é uma quantidade razoável de conexões. Eu sempre procuro receber de 5, 6 ou 7 conexões HDMI, mas 4 entradas alimentam normalmente. É um dispositivo de streaming, como um Chromecast, uma TV por assinatura e um videogame, por exemplo. Você aí já usou 3 entradas, fica só com uma. Se você tiver um Apple TV, acabou. Então tem esse percalçozinho. E uma saída HDMI ARC. Ela não trabalha com eARC, ok? Que é a versão mais atual do ARC. A conexão aqui já é a versão HDCP 2.2 e HDMI 2.0, tá? Aqui eles não informam, mas é HDMI 2.0. Mas depois dá uma olhadinha no meu canal lá da Infoaudio HD, que eu vou explicar como a indústria está fazendo vocês serem enganados agora em relação ao HDMI. Depois você dá uma olhadinha lá no canal da Infoaudio HD. Ainda nem gravei o vídeo, mas vou gravar em breve. Aqui, conexão USB, somente para energia, tá? Então é para você ligar, por exemplo, um Chromecast que precisa de uma alimentação. Você pode ligar ele aqui e já plugar na conexão HDMI que já está aqui do lado. Inclusive, ele já indica um Stream Box para essa aqui, que é bem do lado, tá? Não é para mídia, então não é para você assistir, ver vídeo, ou ouvir um áudio, uma música, ou ver fotos. Não passa nada disso, tá? Temos 2 conexões digitais, uma coaxial e uma óptica, sendo que, eu gosto de deixar bem observado para vocês, essas conexões, se você quer ter Dolby Atmos somente via HDMI, via cabo digital óptico ou coaxial, você vai ter no máximo 5.1 canais, ok? Então, atenção nisso, caso você vá usar o retorno da sua TV, você não vai ter Dolby Atmos, via cabo digital óptico ou coaxial. Temos aqui as conexões para antena AM/FM, 3 entradas analógicas estéreo para áudio. Se você tiver algum dispositivo que utilize desse tipo de conexão, você já tem elas prontas aqui. Elas são, dá para você alterar elas em relação à entrada. Por exemplo, essa 2 aqui está configurada para entrada TV, né? Mas aí você pode alterar ela para uma outro tipo de entrada. Isso aqui é legal dele ter, ele tem uma saída zona B pré-out. Por que é interessante? Você pode ligar um aparelho separado, você precisa de um outro amplificador para estar ligando essa conexão nesse outro amplificador, e esse amplificador vai amplificar as caixas em outro ambiente. Zona B, diferentemente de zona 2, zona B você só vai ouvir o mesmo som que você está ouvindo na zona principal, lá na outra. A diferença é que você vai poder regular o volume, só. Tá? A zona 2 é diferente, né? A zona 2 você consegue ouvir uma coisa lá e uma coisa aqui, fontes diferentes. Nesse caso aqui não. Mas ele oferece essa saída para você ligar um amplificador externo, e você vai entender quando eu chegar nas caixas o porquê que essa saída às vezes é interessante. Aqui você tem 2 saídas subwoofer, tá? Então você pode ligar até 2 subwoofers nele, lembrando que na verdade ambas são uma só, divididas para 2, é um sinal. Então não são 2 canais independentes, como a maioria dos receivers no mercado nessa faixa de entrada aí, e até alguns intermediários. E aqui chegamos às conexões de caixa. Como você pode ver, ele já tem 2 conexões aqui mais robustas, que são para as frontais, que normalmente são mais exigidas e precisa de uma qualidade, força e estabilidade maior.
Por isso que eles usam esses conectores que você pode plugar plug banana ou ligar diretamente ali rosqueando, mas te dá uma qualidade até maior, tá? Pode-se dizer. E aqui nós temos esses conectores mais simples, que é um soquete. Se você já viu um equipamento desmontado, são um soquete inteiro com essas conexões. Por isso que é muito mais interessante quando eles são assim, ó, individuais, tá? Muito mais estável, menos probabilidade de dar problema. E aqui é muito sensível esses botões também, tá? Eles quebram à toa, com o tempo, resseca. É um pouco chato essas conexões. Se você puder fugir disso, melhor. Tá? Mas ainda assim, vamos lá. Então aqui ele oferece a conexão para a central, para as duas surrounds, e aqui essas duas últimas, elas têm 4 funções diferentes que você pode fazer. Você pode trabalhar elas com o modo height, que seria para Dolby Atmos, aí ele trabalharia com 5.1.2. Surround back trabalharia com o sistema 7.1 tradicional. Pode também configurar elas para trabalhar como zona B, e aí você não precisa ter um outro amplificador para amplificar a zona B, você amplifica por aqui. Porém, fazendo isso, você só vai poder trabalhar com o sistema principal 5.1. Você não vai poder ter Dolby Atmos, tá? E aqui ela também pode biamplificar uma caixa, para caixas biamplificadas. Mas eu não aconselho, apesar de oferecer essa função, como eu disse, as conexões mais interessantes para energia, para força, para transmissão, são essas aqui. Ele trabalha de 4 a 16 ohms, então praticamente qualquer caixa do mercado ele suporta trabalhar. Agora, pessoal, minhas considerações finais e algumas dicas que eu vou te dar aqui. A primeira é que esse aparelho é para ambientes pequenos, tá? É um aparelho bem de entrada. A Pioneer deu uma enxugada boa para conseguir te dar um equipamento que pudesse ter Dolby Atmos com preço acessível. A faixa de preço dele hoje está em torno de 5.000, 5.200, mas há 2 anos atrás eu já vendi para um cliente isso aqui por R$3.000, então infelizmente essa crise econômica atrapalha tudo, tá? Mas é um equipamento de entrada que vai cumprir o papel para quem está querendo experimentar o Atmos. Ah, eu quero experimentar, não estou com muita grana para investir agora, mas eu queria ter já uma experiência. Ele vai te dar essa experiência. Em altíssima qualidade, não é nem o papel desse tipo de equipamento, porque ele é um equipamento de linha de entrada. Então, comparado com outros, como eu disse no início do vídeo, as linhas intermediária, de entrada e top, elas têm essa diferença por algum motivo, e são as componentes, tá? Mas ele te dá sim um som legal para você estar ouvindo em casa, ter uma experiência do Dolby Atmos, mas não é um equipamento que, na minha opinião, você vai comprar ele para ser definitivo para você, tá? Salas de até 15 metros quadrados aí, mais do que isso eu não aconselho, já começa a ficar muito pesado, muito puxado para ele. Importante que caixas que você vai adquirir ajudem ele, então são caixas de alta sensibilidade, ajudam o receiver a amplificar sem se esforçar tanto, tá bom? E é isso, pessoal. Eu acho que é um equipamento bem simples, porém já te oferece essas conectividades para o Dolby Atmos, tem um Bluetooth ali para você aproveitar uma coisinha. De repente, para um usuário mais casual, é um equipamento interessante. Para um usuário mais assíduo, com o tempo ele vai não se arrepender, mas vai querer trocar esse equipamento por algo melhor, tá bom? Então aí, mais uma dica só, pessoal. A Pioneer não oferece garantia Brasil, tá? Ela não é distribuída oficialmente aqui no Brasil, a parte de áudio e vídeo residencial, é só a parte de som automotivo. Então, normalmente você não vai conseguir garantia. Tem esse porém também, assim como a Onkyo, que já não tem mais representante aqui. Então, preste atenção nessa questão. Quando você for comprar, alguns distribuidores, revendedores, eles dão garantia por eles mesmos. Então, você pergunta se ele vai te dar garantia. Eu já tive casos de clientes que compraram esse equipamento. Eu não vou dar o nome do site aqui, para não parecer que eu estou querendo queimar o site. Mas antes de entrar em contato, antes de comprar, ele perguntou se dava garantia. O site falou que a Pioneer dava garantia. Infelizmente ele comprou o equipamento, deu problema, ele entrou em contato com a Pioneer e a Pioneer informou que é só para som automotivo. Mas tem autorizadas Pioneer pelo país, só que você vai ter que pagar pelo conserto. Essa é a única questão, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Já aguarda aí na próxima, vou fazer o comparativo entre esse Pioneer, o BSX834, e o Onkyo TXSR494, beleza? Valeu, até a próxima.